Então, quais seriam os antídotos? Porque não adianta só chegar e falar assim, ó, me dá aqui teu celular, ou você não, hoje não vai pegar. O que a gente faz? Porque, assim, não dá só para tirar. Sim. Né? Ou não, eu não ofereço, meu filho não mexe, mas e aí? Como a gente pode, né? E aí eu sei que você tem uma ampla experiência nas artes, no brincar, então eu quero te ouvir falando um pouco disso, né? Quais são os nossos antídotos, os nossos aliados para vencer esses perigos todos? Olha, eu acho que o principal aliado, de novo, é a escuta, né? Porque mais do que a gente tentar encontrar uma coisa que seja generalizada ou que vai funcionar para todo mundo, é a gente escutar as crianças, né? Então, eu acho que a gente ouvir os interesses dos nossos filhos, das crianças que a gente convive, o que eles gostam, né? Então, ofertar coisas, né? Ofertar saídas, visitar lugares diferentes, né? Eu acho que tem diversas maneiras, ir para um parque, brincar, isso e aquilo. Falando de literatura, né? Quais são esses livros? Você lê para sua criança, né, e tal. Eu tenho uma história muito interessante com meu filho, que eu sempre à noite lia para ele e leio até hoje uma história, assim, antes de dormir. É uma coisa meio nossa, ele já sobe lá na cama dele, que é uma beliche assim alta, e eu fico lá embaixo numa cadeira de balanço e eu leio para ele uma história. E aí, esses tempos atrás, a minha esposa falou, mas ele já está grande, ele já consegue ler sozinho também, né? Aí eu propus para ele, falei, eu vou ler, continuar lendo, porque isso é uma coisa que eu adoro fazer, eu adoro ler a história para ele, mas vamos fazer o seguinte, antes de eu ler, você vai ler sempre um pedacinho de uma história sozinho, e aí eu chego e leio. E isso começou a funcionar muito. Então, a gente começou a ter duas frentes, né? Uma dos livros que ele lê sozinho, e são tipos de livro completamente diferentes. Isso foi tudo feito pela experiência de eu sentar e começar a ler, e agora ele está lendo sozinho. Não foi uma coisa impositiva, não foi uma coisa que eu disse, você tem que fazer isso. Porque eu acho que talvez seja a pior coisa que a gente possa fazer é querer que as crianças façam isso ou aquilo, né? Mais do que isso é escutar, como eu estava dizendo lá no começo, o que essa criança gosta? Ela adora navio, ela adora... Então, vamos levar para o Porto de Santos, vamos passar uma tarde lá, a gente compra um sorvete, leva umas comidas, senta ali, vamos ficar vendo e falando e pesquisando quais que são esses navios. Estou dando um exemplo aqui aleatório que me veio à cabeça. Mas as crianças têm eles têm esses interesses muito peculiares, e eu acho que isso é muito legal, a gente estar aberto a escutar as nossas crianças. Tem um comentário aqui da Thaís, que tem tudo a ver com o que você está dizendo, né? A chave, talvez, seja o encantamento para uma mediação mais cativante? Eu acho. Olha, a Thaís podia estar aqui com a gente conversando. Porque ela está aqui na mesa. Tem uma cadeira aqui, ó. Thaís está aqui com a gente. Eu acho que o encantamento que ela fala, para mim, passa muito pelo nosso encantamento. Eu acho que quando a gente mostra para os nossos filhos ou para as crianças que a gente convive aquilo que a gente gosta, quando a gente lê... Isso que eu falo muito para os adultos que vêm falar comigo de mediação. Eu falo, escolha livros que você gosta. Porque se você lê um livro que você gosta, isso vai fazer toda a diferença. Contagia. Né? Parece uma coisa simples, assim, não, esse aqui eu não gosto. Pega um que você ama, fala com paixão daquele livro. Isso vai, com certeza, ter um efeito com a criança. Eu penso que isso vale para tantas coisas, né? Então, Total. É bacana você ter apontado isso, né? A escuta como ponto de partida, né? Eu escuto e entender a escuta aqui agora também como uma metáfora. Não é só a escuta daquilo que é verbalizado pela criança, mas tem a ver com uma observação, com esse olhar sensível que a gente precisa ter com as crianças. De perceber, olha, a criança gosta muito de plantas, vamos fazer uma horta lá? Não tem muito espaço, vamos fazer uma horta no vaso. Gosta de peixes, vamos cuidar de um aquário, enfim. Exato. Procurar sempre entender o que é interesse, né? E quando nós
nos interessamos por aquilo que eles se interessam, nós estamos validando aquilo, né? E isso tem a ver com o processo de construir um valor para as coisas, né? Para as situações, né? E isso fortalece, sem dúvida, as nossas relações com as crianças. Então, certamente, se eu atribuo mais valor aos dispositivos que estão à minha volta, é claro que as crianças também vão fazer isso. Agora, se a gente consegue abrir mão de um pouco disso e dizer assim, isso por um bem muito maior. Estou falando é um período curto, se a gente for parar para pensar na vida de um filho. Sim. São poucos anos e que essa atenção que ele precisa agora, a nossa presença. Então, é isso que eu queria chegar. É isso mesmo. Né? Se a gente consegue presentear constantemente as nossas crianças com a nossa presença durante uma leitura, compartilhando ali uma brincadeira, e, né, trazendo, construir esses momentos repletos de simbolismos, muitas vezes também, né? Vamos experienciar, vamos desenhar juntos, vamos modelar, né? E trazer essas múltiplas linguagens que as crianças têm para fazer a magia acontecer. E isso é muito legal, porque eu acho que a gente fala disso e parece que a gente é um mundo encantado, né? E eu acho que tem um dado importante que é muito legal da gente também mostrar as nossas fragilidades, né? Que quando a gente diz para uma criança... E é isso, eu leio toda a noite para o meu filho, mas tem vezes que a gente chega em casa 10 e pouco, veio de um lugar e passou o dia inteiro fora, eu falo, filho, amanhã eu leio 2 vezes, o que eu não vou ler hoje porque eu não aguento. Então, a gente tem que também estar disponível para não ser o que a gente coloca como essa coisa perfeita, assim, o tempo todo. Isso ajuda também, porque aí a criança reconhece em você algo real, né? Ela vê, poxa, ele também se cansa. Ah, eu também. Você me trouxe uma memória aqui que eu estou rindo. Você está falando, eu estou rindo. Isso aconteceu com as 2 filhas, mas a memória que me veio agora foi da minha filha mais nova, que hoje tem 13 anos. E eu lia muito, né? Ainda leio, porque agora ela já... Né? A gente lê menos junto, porque agora ela já tem uma certa autonomia leitora. Mas eu lia para ela com muita frequência, né? Todas as noites, não quase todas as noites. E realmente, às vezes, chegamos muito cansados. Mesmo assim, ela me pedia, vamos lá, tipo, eu sei que é importante, vamos. E acontecia muitas vezes, eu cochilava... gente, eu vou contar segredo, hein? Eu cochilava no meio da história dela falar assim, mãe, o que aconteceu depois? Ai, filha, desculpa, peraí, deixa eu acordar. Você sabe que eu fiz um livro... E depois, quando ela começou a ler com uma certa autonomia, eu cochilava e quando eu... voltava, ela já sabia o fim da história. Porque ela já tinha lido. Pegou o livro da sua mãe e leu. Aí eu fiz um livro chamado Que é Maior, com a Silvana Rando, que fala disso, né? Que é justamente uma brincadeira entre um filho e uma mãe na hora de dormir. E tem um final, eu vou dar spoiler, né? Mas, enfim, é bem essa realidade nossa, porque... E eu acho que a gente tem que rir dessas coisas. Acho que a gente tem que trazer isso para um lugar leve mesmo. Porque eu sinto que, às vezes, eu fico falando desses assuntos todos e parece que as pessoas vão ouvir e falar, nossa, mas eu não faço nada, mas eu não isso, eu não aquilo. Não é por aí, né? A gente está falando isso para levantar ideias e para a gente pensar um pouco sobre tudo isso, mas também aceitar o nosso cansaço, aceitar a nossa correria, aceitar o dia a dia, tudo, né? E também trazer isso. Verbalizar isso para os nossos filhos e para as crianças, para quem é educador e tudo mais, é muito interessante, porque aí a gente vai criando um laço verdadeiro mesmo. Sim, não de adulto idealizado, mas um adulto real, com as suas dores e as suas delícias. É isso aí. Mas inteiro ali para trocar com a criança, né? Isso é muito bacana. E você, como um artista, eu queria que você falasse um pouco do quão importante é que a gente possa ter como contraponto dessas vivências tão passivas das crianças diante das telas e como a gente pode, com a arte, com a cultura, né? Como você vê essas experiências que vão ampliar o estoque simbólico das crianças... como algo que nos ajuda a lidar, né? Porque a competição, ela pode, à primeira vista, se a gente for comparar,
as telas com as outras coisas, a competição, às vezes, ela parece ser bem, né? É uma concorrência desleal, assim. Porque ali, naquele quadradinho, aparentemente tem tudo. Sim. Assim, na primeira vista. A criança, você tira e agora o que eu faço com isso? Mas, de novo, eu vou bater nessa tecla, né? Do quanto a arte, a cultura, o brincar, né? A cultura da infância. Como é que isso é percebido por você como maneiras de envolver as crianças, né? Enfim. Eu acho que... Da sua prática como arte educador. Eu vou dizer que a arte, para mim, assim, é tudo, né? É o nosso respiro mesmo, assim, enquanto seres, né? Pensantes, seres que vivem esse mundo. Eu acho que nos ajuda a olhar, nos ajuda a questionar coisas. Então, eu acho que quanto mais a gente envolver as crianças com arte, seja pela literatura, pelo teatro, pelo cinema, seja por brincadeiras populares que você trabalha tão bem no seu canal, né? Eu acho que tudo isso, né? Tudo isso que envolve o que a gente chama de cultura, né? Mais amplo, assim, dessa maneira mais ampla, isso vai formando caráter, vai formando cidadania, né? Então, não é que eu acho que a obra em si, artística, ela serve para isso, né? A gente até estava conversando lá atrás dessa questão de servir ou para alguma coisa e tal. Não é por aí. Mas é que eu acho que o contato com a cultura faz a gente se reconhecer mesmo. Faz com que a gente veja o outro, faz com que a gente se veja no outro, né? Então, uma boa peça de teatro vai te levar para um lugar que só aquela peça de teatro vai te levar. Nada, né? Substitui a experiência real, concreta. Exato. Assim como um bom filme também, você ir ao cinema, por exemplo. Esse gesto, eu sou muito fã, eu sou um cinéfilo assim, muito... desde sempre, desde a minha adolescência, eu consumo muito cinema, né? Então, eu sempre gostei do gestual, né? A coisa de ir ao cinema, de sair de casa, né? Então, até a pandemia nos levou muito para as nossas telas em casa, individuais e tal. Então, esse exercício coletivo de ver um filme junto com outras pessoas, ler um livro, escolher um livro numa estante, se apaixonar por um personagem, né? Ou até, né, tem que a gente fala dessa história que a gente, como leitor, pode, inclusive, se apaixonar pelo vilão. A gente pode gostar Sim. mais do vilão do que... né? E faz parte. Eu acho que essa vivência nos traz para essa vivência mais humana mesmo nossa. Eu acho que a arte, mais do que tudo, é diálogo, né? Então, quando a gente entra em contato com isso, a gente está entrando em contato com nós mesmos e com os outros. Então, quanto mais a gente consumir isso em casa, no nosso dia a dia, na escola, acho que as escolas tinham que ser, assim, né, inundadas pela arte. Acho que a arte tinha que estar como primeiro plano, assim, no ensino das crianças, adolescentes.